Infelizmente, as pessoas têm uma visão muito negativa em relação aos anarquistas. Acham que os anarquistas são violentos e que sem o Estado o mundo era um caos. É triste esse pensamento, mas vou trazer um ponto de vista diferente em relação a isso. Segundo Edgar Rodrigues, em seu texto História do Movimento Operário no Brasil, os anarquistas brasileiros, preocupados com sua ideologia, estabeleceram escolas livres, universidades populares e grupos de teatro social. Como diz Edgar, foram duas universidades populares durante a trajetória do anarquismo brasileiro, como afirma Edgar em seu texto Educação e Cultura Libertária, no Teatro da História Mundial. Os anarquistas fundaram escolas baseadas nos ideais de Francisco Ferrer e Garcia, e baseados também nos ideais de Larouche, Sebastião Faruri. Os portugueses receberam os ensinamentos de Ferrer com uma verdadeira alegria libertária, onde havia analfabetismo e desordem. Os anarquistas traziam educação e seu espírito de solidariedade. Educavam crianças do maternal, dando a elas vestuário, alimento e moradia, até mesmo quando saíssem da escola. Educavam crianças pobres. Abre citação. Não se educa integralmente o homem disciplinando a sua inteligência, esquecendo seus sentimentos e desprezando sua vontade. O homem, na unidade do seu funcionamento cerebral, é complexo, tem várias facetas fundamentais, é uma energia que vê, afeto que repele ou recebe, concebendo voluntariamente e tornando em actos as leis do organismo dos homens. Edgar Rodrigues, fecha citação. Venho neste texto salutar os meus amigos da Universidade Libertária que, com seu estrondondo esforço, oferecem atualmente bolsas a alguns indivíduos que se dedicam ao integralmente estudo em um local físico para a propagação do movimento anarquista de vertente adepta ao livre mercado. O projeto da Casa Libertária se mostra como um raio de sol anarquista que entra por um bueiro sujo no porão inopioso e fedorento do movimento anarquista de mercado atual, com seus intelectuais, entre aspas, pedantes e seus lobos em pele de cordeiro, ousam falar e reivindicar o direito de uso exclusivo da palavra anarquia como se fosse uma propriedade privada no sentido de roupa. Abre aspas, mas estes homens não são anarquistas, fecha aspas. Olhem para a definição de anarquia segundo Malatesta em Anarquia. Então, verão que eles realmente são anarquistas. Abre citação. A palavra anarquia vem do grego e significa sem governo, estado de um povo que se rege sem a autoridade de um governo. Fecha citação. Após algumas páginas, ele afirma que abre aspas, governo é a coletividade dos governantes, e os governantes, reis, presidentes, ministros, são aqueles que têm a faculdade de fazer leis. Os governantes, numa outra palavra, são aqueles que têm a faculdade de se servir de uma força social, seja ela força física, intelectual e econômica de todos, para obrigar a fazer o que eles propôs. Os governantes querem. Fecha aspas. Obviamente, Malatesta coloca como um ponto positivo a punição e a vigilância por parte do Estado, isto é, do governo para quem descumpre contratos privados. O ponto central é que o governo é um conjunto de indivíduos com poder de coerção que obrigam os homens a fazer o que eles mesmos querem contra a sua vontade. Anarquistas de todas as vertentes do mundo, une-vos novamente.